É nóis. Obrigada, gente, pela companhia. Bom, agora sim, então vamos receber aqui o nosso entrevistado. Aliás, já está cansado. Ele chegou cedo, trouxe uma caixa de bombons pra gente, olha só. Cadê? Tá aqui? Se escondeu, Cris? Não, tá aqui, imagina. Eu preferia Se eu me embuguei de bolacha. Bom, é o professor especialista em educação ambiental, Cláudio Loss, lá de Francisco Beltrão. Ele tem um belo trabalho voltado ao meio ambiente, a educação ambiental com crianças, faz um projeto de compostagem lá em Francisco Beltrão e na região. Veio conhecer o parque. Também. Passei por ele, né? Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. E o Cláudio também descobriu aí ele trabalha com a questão de cavernas, descobertas de cavernas na região. Olha, é verdade, né? No Brasil a gente tem 4 apenas, acho. Posso tirar uma dúvida? 4 cavernosos? Só descobri uma. Só uma? Porque o restante todos conhecem. Mas deu uma confusão. Você descobriu uma e o resto está tudo coberto. Não, é porque eu descobri, né? Para quem é da mídia, né? Eu tiro e mostro o que tem. Aliás, né? eu quero saber mas aqui na região descobrir assim, ninguém nunca foi. Exatamente. Então, é catalogada, essa é a palavra, né, Cláudio? Uma caverna catalogada, caverna basáltica. Você faz um primeiro levantamento, né? E depois existe uma catalogação oficial pela Sociedade Brasileira de Espeleologia. E essa é aqui de Pato Branco? Que foi descoberta? Não, a que nós temos catalogada oficialmente, ela fica em Enéas Marques. Enéas Marques. Se chama... como é que é o nome da Caverna do Pau Oco. Caverna do Dragão. Do Pau Oco. Eu sou ruim de memória, vou ter que olhar os nomes todos. Aqui em Pato Branco tem uma, mas nós não conseguimos ainda contato com o dono da terra. Porque, tipo assim, eu vou pelo rio, né? E aí você tem informação de uma ou outra pessoa e aí você chega no local. Vai buscando. E a daqui é interessante, porque ela tem uma formação parecendo... Como é que chega até as cavernas? É essas histórias. Alguém fala, eu sei de uma lá. Algumas você vai por histórias e depois é pelo nosso tipo de caverna. Porque as nossas, como são todas de basalto, então o que acontece? Existe um derrame de trape, que é uma lava que não conseguiu ser expelida, então ela ficou submersa. Mas uma caverna feita pelo homem ou pela natureza? A natureza, né? Não, isso é natural, essas são naturais, né? Então o que acontece? Esse derrame ele é muito pulverizado e a água vai tirando. Chegando em 4 no fim de semana e vamos cavocar. Vou lá soltar fogueiro. Eu fiz 2 valetas final de semana agora. Vai que o cara que achava ver coisa. Uma caverna tem que no mínimo uma pessoa conseguir entrar. Né? O que define caverna? Formato? A definição oficial é assim, você tem que medir a entrada dela, a parte mais alta, porque normalmente ela é irregular, né? Ela pode começar a ter lugares altos, baixos e assim por diante. Aí você mede essa altura da entrada, aí você traça uma reta dessa entrada e faz uma medida pelo chão da profundidade. Se a profundidade maior que você encontrar também, porque ela é toda recortada, né, for maior do que essa altura maior, aí é caverna. Se for menor, ele é um abrigo. Por exemplo, eu conheço já 18 cavernas, né, e tem 2 abrigos. Um dos abrigos, se você olha assim de cara, você diz, nossa, achei, mas eu encontrei mais uma. Quantos cavernas existem das cavernas? O bom para encontrá-las é quando contam história de algum fantasma perto de alguma cachoeira, porque era um modo como antigamente se protegia para ninguém ir lá. Por exemplo, uma criança se perder ou um acidente, alguma coisa assim, né? Então, quando tem alguma história de fantasma por perto, então normalmente tem uma caverna. Eu fiz uma matéria para a TV, bem antigamente, em Vitorino. Era uma captura de morcegos, que eram morcegos hematófagos, né? Se alimentando de sangue, estavam atacando gado lá. E aí à noite foram lá. E era, na verdade, sim, eu acho que poderia ser, mas era um buraco no chão, né? Na rocha. E dali os morcegos iam para debaixo da terra lá para ser buraco gigante. Era na rocha ou era em terra mesmo? Eu não sei te dizer. Porque existem os foges na região. E aí foi colocada a rede naquela saída ali, né? E logo depois horizontal.
Na horizontal, sim, né? Mas não dava para se saber a profundidade, etc. e tal. Isso é uma caverna? Pode ser ou não tem nada a ver? Teria que ver, porque nós temos na nossa região, como nós tivemos assim há milhares e milhares de anos atrás, aqui tinha muito tatu. Então o que nós podemos ter são tocas. E às vezes a toca entra uma pessoa de pé. Eu encontrei alguns lugares, tem foges. O pessoal conhece aqui mais na região por foge. Porque a água entra ali, desaparece e vai sair em outro lugar. Então algumas delas podem ter pego essas tocas e elas hoje já são bem menores por causa da erosão. Porque como a agricultura trabalhou muito, ela vai preenchendo esses lugares. Mas isso eram paleotocas, né? Seriam tocas dos animais pré-históricos. Viu, Cláudio, qual a importância de preservar essas cavernas que vocês vêm descobrindo aqui na região? Qual que é o principal objetivo? Uma das coisas é a seguinte. Uma caverna, por exemplo, para você tirar basalto é muito fácil porque dinamitar por baixo e tirar é um instante. Então, por exemplo, tem lugares que eu tenho informação que nós tínhamos cavernas que devia ter de 40 a 50 metros de profundidade em basalto. Então devia ser uma caverna muito bonita, né? Mas o que acontece? Ela foi quase que destruída e deve ter uns 6 metros. Essa ninguém me dá a coordenada dela. Por quê? Porque vai dar para saber que foi destruído. Então o pessoal fica com esse receio. O que acontece? Nós temos muitas poucas cavernas de basalto conhecidas. Por exemplo, essa de Enéas é a 4ª mapeada no Brasil. Por quê? São mais comuns as de calcário, onde a água vem por dentro e vai empurrando para fora. As nossas são feitas de fora para dentro. Então sempre vai ter perto de uma queda d'água ou onde um dia passou um rio. Por exemplo, lá em Manfrinópolis tem uma que fica num paredão. Você tem que subir uns 5 metros de corda, né? E aí você entra. Então é uma caverna, ela foi formada há muitos e muitos anos. Porque essa cara, Cris? E aí isso seria ótimo para estudo, né? Para a parte de preservação, para fazer uma parte de turismo que eles classificam de natural, né? Porque aí você conhece alguma coisa natural e você poderia distribuir isso para incentivar o pessoal a preservar. Porque você pagando para visitar, você deixaria aquele lugar preservado e também cuidaria com a pressão, porque aí você tem que regular muito esses lugares, né? Porque aí você não pode ter qualquer visitação. Por exemplo, algumas nossas são muito pequenas, né? Tem 1,20 m, 1,50 m de altura, não dá para entrar uma porção de pessoas lá dentro. Mas existem hoje recursos tecnológicos, né? Por exemplo, todo mundo pergunta, tem ouro? Não, não tem. A nossa região tem no máximo quartzo branco. É o que nós encontramos por aqui, né? Então isso você encontra. Tem linhas de quartzo, coisas do tipo, mas muito pequenas, né? Então é mais pelo estudo, pela preservação de alguma coisa que existe muito pouco. Professor Cláudio, em quais cidades da região foram catalogadas cavernas? Catalogadas oficialmente só de Enéas. Só de Enéas. Agora, quem está fazendo e tem um grupo de estudos é da UEL. Então eles é que vêm aqui, é o professor Ângelo Spoladori, mas ele teve um acidente agora e aí ele não conseguiu vir com a equipe dele. Caiu uma caverna. Porque nós íamos... Bom, é que a situação é um pouco outra. Mais complexo. É mais complexo, porque ele ficou muitos anos, ele teve um AVC, né? E aí ele ficou muitos anos parado, mas ele não perdeu a memória. E aí agora ele fraturou o braço, eu não sei certo o que aconteceu, né? Aí teve cirurgia e tudo mais, então ele é o que conhece. Mas catalogado, então... E aí nós íamos fazer mais 4. Professor, na região de Cancún, no México, tem um rio subterrâneo. Tem conhecimento desse rio? Não. Assim, de nome eu sou péssimo. É uma coisa bem... como é que eu vou te dizer assim? É aquele que eles têm a imagem que tem uma abertura. No meu conceito é bem extraordinário. Por quê? Você chega e se você pega à direita, você nada em um rio normal, como todo mundo conhece. Se você optar pela esquerda, você nada num rio subterrâneo, que a cada 50 metros o homem construiu um buraco para que ali chegue um pouco de oxigênio. São 1.800 metros de rio subterrâneo. Seria considerado uma caverna isso? Sim.
Com certeza. Porque nós temos aqui, existem 2 cavernas submersas. E engraçado, os dois lados, se você pegar à direita, as águas vão desembocar fazem só caminhos diferentes. No mesmo ponto que desemboca o da esquerda. Sinceridade, eu fiquei muito... isso vai abrindo impressionado com muito tempo. Com o que eu vi lá. Eu nunca na minha vida ouvi alguém dizer que havia um rio subterrâneo. Aqui nós temos cavernas submersas nesse sentido. Uma profundidade aí de 1,5 metro, 1,60 m. Porque a água vai buscando, ela contorna os obstáculos e vai encontrando o caminho para chegar ao nível do mar. Então é isso que nós temos em qualquer lugar. Ali quando abriu, provavelmente uma parte conseguiu fazer foi abrindo, né? Porque a água vai trabalhando. Nós sempre nós temos noção de dezenas de anos, né? A natureza são milhares e milhões em alguns casos, né? 8h19, nós já vamos. 8h25, o Gilberto lá do Verê está pedindo aqui para o professor se ele conhece, né, uma caverna na comunidade do Lambedor, no Verê. Esse tipo de iniciativa que tem que ter em relação à pesquisa do senhor, né? O pessoal informar, manter contato. Muitas informações vão vindo assim, a indicação de alguém, alguma coisa que você conta de história, porque eu levanto tanta parte de paredão, cachoeira, e aí surgiram as cavernas. E aí ele fala, eu não conheço, mas dizem que tem lá. Isso, então é por aí que começa. É por aí que vai. Professor, o professor, desculpa, que catalogada uma em Enéas Marques, mas o professor conhece na região 18. Isso. Essa de Enéas, o pessoal está falando, onde é que fica lá? Eu moro, meus pais é de lá e eu não sei onde fica. Como é que funciona a visitação? Aquilo que nós conversamos, né? Não tem ainda organizado uma maneira de levar as pessoas. Tipo, ter um serviço de turismo. Seria uma das ideias. Mapear as cavernas. Mapear elas e levar as pessoas de forma ordenada para você não destruir o local. Né? Porque tem cavernas que são pequenas, né? Então você tem que ir com jeito, organizar e tudo, e todas são em propriedade particular. Claro, tem que ter autorização também do proprietário. Nós não temos nenhuma, por exemplo, dentro de um parque público. Né? Nós ainda não temos um parque público com uma caverna. Não seria estranho ter um dia, talvez. Né? Agora, falar que a gente não consegue fazer caverna, você não passou ali na 158, onde o pessoal está tapando aquele buraco lá? Lembra daquele buraquinho? Sim. Tem uma draga dentro dele. Você tem a ideia do tamanho daquele buraco, né? Professor, o senhor conhece 18 aqui na região. O que o senhor já encontrou lá dentro? Normalmente elas não têm quase nada, porque elas são de basalto. Então, o que acontece? As nossas cavernas, elas são abertas de fora para dentro. Sim. É o contrário das de calcário, que a água sempre pode estar vindo de dentro para fora. Então, uma vez aberta, a água vai procurar o nível mais baixo e vai embora. Ela não tem passagem. Agora, quando você tem alguma fissura no basalto, por exemplo, que nem lá na Pedra Lisa, por exemplo, tem uma fissura lá no fundo e quando chove muito entra água. Então lá você vai ter o quê? Tem de vez em quando uma rã lá dentro, mas ela não tendo comida, ela só fica um tempo. Né? Aí aparecem algumas aranhas, mas aquelas que fazem um ninho. Tem bastante rampeira, né? Como? Tem bastante rampeira dentro dessas cavernas. E geralmente você liga a caverna ao homem, né? Você acha que foi habitado por alguém. Tem uma delas, inclusive, procura-se não divulgar, porque, por exemplo, eu sempre tiro fotografias e mando para eles na UEL, para esse grupo de estudos, né? E nós temos uma caverna que ela tem recortes nela que devem ter sido feitas pelos indígenas para guardar os cestos. Sabe aquelas cumbucas pequenas? Sim. Você recolhe o fruto durante o dia e guarda no alto para o bicho não comer. Isso. E aí, por exemplo, o que acontece? Então a gente deixa isso quieto para poder ser estudado. Por quê? Se alguém for lá e quebrar muito, você perde isso. Professor, eu estou aqui intrigado com uma questão. O senhor é funcionário público? O senhor... Não. Eu trabalho com educação ambiental. Sim. Eu tenho uma empresa própria, né, com CNPJ próprio. CNPJ. Sim. Eu não sou funcionário público, nada disso.
Aliás, é a projeto- maior confusão. A maior Sim. confusão que tem é essa. É o que estava me intrigando. E assim, qual O professor também é apelido, eu não sou professor. Ganhou, foi. Ganhou porque ele faz um projeto de compostagem nas escolas. Nas escolas. Professor. Né, Cláudio? Esse é o motivo. E aí ficou sempre como professor e professor. Falando em questão ambiental, aqui em Pato Branco, o acesso ao parque ambiental nosso foi proibido para animais domesticados, né? Com esta Deve ser questão uma área de proteção. Isso. Eu de vi alguma planejamento postagem na ambiental Marilena. com os animais que lá existem. Isso para não haver esse conflito? Quando você tem área de proteção, o que acontece? O animal silvestre, ele resiste a determinadas viroses, bactérias, que ele é adaptado para elas. O animal que você tem de estimação em casa, ele tem um outro conjunto de bactérias, de viroses e tudo, que ele suporta, que é diferente daquela do animal silvestre. Certo. Se ele entrar em contato, ele passa para o outro. Então, Assim como então, uma existe o proteção. contrário também. Né? Então você tem essa. É para você não ter muito essa comunicação com os animais, porque aí você nem passa e nem traz. recebe. Entendeu? Porque são conjuntos diferentes. Que trabalho que é feito hoje com as crianças em relação a isso, educação ambiental? O que Digamos que é assim, se existe a pouca gente vê o verba na educação. desmatamento, o que está acontecendo aí na questão O que nós temos é mais ou menos assim. Se a verba na educação vai diminuindo, então você imagina que a educação ambiental é a primeira que fica lá no fundo é o da primeiro gaveta. corte. É. Por quê? Porque ela não é uma obrigatoriedade. Eles tentaram transformá-la numa disciplina que eu acredito que também não resolva, porque quem tem mais idade vai lembrar que já tivemos ecologia na escola, né? E continuamos, bem dizer, na mesma, né? Então, o que acontece? Como é tido como transdisciplinar, então ela deveria estar em todas as disciplinas. Exato, mas infelizmente não é. Em vários países ela funciona assim, né? Por exemplo, um bom exemplo é na Inglaterra. As escolas têm a educação ambiental, ela passa por todas as disciplinas e com atividades. Por exemplo, lá eles têm o que eu faço aqui com a compostagem, eles têm passando por todas as disciplinas. Né? Então, o que acontece? Porque você trouxe um processo que é da natureza, né? Entrando agora Sim. no Claro. projeto e andando, né? Como é que funciona? Lá você produz o adubo, né? Na mata. O que a gente faz na escola é repetir o mesmo processo. Então, o que acontece? Você traz de novo a pessoa para entender como é que funciona o ciclo natural. E isso é educação ambiental. Por quê? Eu vou entender do ambiente, de como é que eu me relaciono, como é que tem que funcionar. Né? Porque hoje, por exemplo, toda a parte orgânica nossa, em torno de 50% do que sai das nossas residências, nós não somos nada inteligentes, porque nós jogamos no aterro Tem que sanitário e acabou. aproveitar, sim. Pois é. Mas É não esse o usa- projeto que você faz, Esse é desenvolve o que nas eu faço. escolas. Professor, muito obrigada pela presença, parabéns pelo trabalho. Quem quiser saber mais, acesse o religar.net e o Ecofises. Ecofises é a parte da educação ambiental, isso, né? Isso, lá vai ter Então, mais lá tem os projetos informações e tudo. sobre o trabalho do professor. E também, rapidamente, vocês fazem um projeto de limpeza no Rio Marrecas, em Francisco Beltrão, né? Isso é de sábado. das Margens, né? É isso, é lá no Parque Ambiental no Irmão Cirilo. Quem né? quiser participar, Procure se quiser manter. ajudar, for de Francisco Beltrão ou da região, pode participar do Sim, projeto, o né? convite é bom porque é dureza ficar sozinho de sábado na maior parte das vezes, né? Dá trabalho, mas vale a pena. Tá certo, Obrigado, obrigada, professor. professor, parabéns. Obrigado pela- Só uma perguntinha. Ela cobrou, no convite para vir ao programa, ela cobrou o chocolate? Não, foi a minha esposa Estela que lembrou. Ela disse, leva uma Tem que caixa de chocolate levar. para a Cris. Viu só que amor? É pra Cris? Para a Cris. Desculpe, Cris, eu... Mas a Cris dividiu Não, é com que a o gente. professor é o Cláudio Loss de Francisco Beltrão, então a gente fez muita reportagem Sim, já sim, lá em muita Francisco matéria. Beltrão, Estamos muitas encerrando a matérias. entrevista nesse momento. E aí, né? Obrigada. É pra todo mundo chocolate, eu nem comi. Próxima vez é pastel. A Cris não come, a Cris ela veio para Pato Branco, ela se tornou um fitness. Lá em Beltrão ela era fat e ela é fitness. Tá certo. Muito obrigado. Tomara que passe Obrigada, mal. professor. 8h34.